Lançamos. Voltamos a apresentar Rio Mar em Notícias. Saúde para você. 5h35 agora em Manaus. Estamos de volta com o Jornal Rio Mar em Notícias, o quadro Saúde para você. Estamos também nas redes sociais. É só você ir lá, acompanhar na nossa página na internet. Você que acompanha pela 103,5 por meio das emissoras que retransmitem conosco. Vai lá acompanhar a nossa entrevista na nossa página. Aproveita, já deixa sua curtida, o seu comentário e compartilhe essa informação. A gente vai falar sobre o poder da comunicação, a importância dela na área da saúde. E a Sensumed realiza na próxima quarta-feira, dia 28, o primeiro simpósio de comunicação na saúde. E para conversar conosco, já está aqui nos nossos estúdios a Caroline dos Anjos, que é oncologista clínica e diretora do Departamento de Cuidados Paliativos da Sensumed Oncologia. Doutora Caroline, bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, boa tarde a todos, boa tarde, ouvintes, é um prazer estar de volta. O que é a comunicação na área da saúde? Como é que a gente pode definir a importância dela? Então, na verdade, a comunicação é um processo extremamente essencial desses nossos fluxos interpessoais. Vocês trabalham com comunicação e entendem muito melhor do que eu. Na área da saúde, a gente tem a comunicação essencial nessas nossas interações, tanto médico-paciente, quanto médico-médico, médico-equipe multidisciplinar. E essa comunicação, ela pode ser tanto uma aliada e participar do tratamento, quando eu tenho palavras de apoio, quando eu encorajo o paciente, quando eu acolho as suas angústias, mas ela pode causar danos. Danos quando eu tiro a autonomia do paciente, quando eu deixo de explicar como é feito algum procedimento, quando eu tiro a capacidade dele de escolha, quando eu falo alguma coisa, eu faço algum gesto que faz com que ele fique triste, que ele se sinta preocupado. Então, na verdade, a gente precisa ter esse discernimento de saber que ela pode estar do meu lado e ela pode estar contra a mim. E aí a senhora falou da questão da comunicação, de quando a pessoa está podendo falar, né? Mas tem a parte importante também, que é a comunicação não verbal. Como é que é essa relação com o paciente na comunicação não verbal? Então, desde que a gente começa a falar, quando a gente é muito pequeno, quando a gente é bebê e começa a falar, a comunicação falada, a comunicação verbal é extremamente valorizada no nosso cotidiano. Mas, quando a gente estuda conceitos da comunicação, a gente vê que 7% de um processo de comunicação é o que é dito. O resto, mais de 90%, é o não dito. É como eu olho para o paciente, é como eu toco nesse paciente, o meu gesto, a minha face. Então, não adianta eu falar que vai ficar tudo bem e o meu rosto não está dizendo aquilo. Mas a comunicação não verbal, ela não é consciente. Ela precisa ser treinada, ela precisa ser aprendida. Eu preciso ter percepção do meu gestual, da forma que eu me comporto com relação ao paciente, para que a minha comunicação não verbal não venha a contradizer o que a minha comunicação verbal está dizendo. E para nós da saúde, é extremamente importante aquela situação de que eu tenho um curativo que não está com um cheiro muito bom, a enfermeira abre para trocar, olha, vê que não está bom, mas fala para o paciente, vai ficar tudo bem, mas está com aquele rosto de que não está com cheiro bom. Aquilo já causou um dano para o paciente. E não é consciente. Então, o nosso simpósio, ele vai tentar estabelecer essa educação nesse sentido, para que a gente comece a perceber o quanto a comunicação ela pode ser nossa aliada e pode ser nossa inimiga. Agora, doutora, só em relação a essa consciência, né, do poder da comunicação, tem uma reclamação que ela é constante na população que utiliza principalmente a rede pública de saúde, né, de falar que hoje uma consulta dura 30 segundos, que o médico nem olha para o paciente, não tem esse cuidado, já receita, tudo é virose, né? Se você for conversar com as pessoas, essa é uma reclamação constante. E aí eu gostaria de saber a sua opinião a respeito dessa consciência que as pessoas que, não só os médicos, né, mas a senhora citou aí a questão do enfermeiro, já tem ou não? É algo que vai ter que ser trabalhado muito ali no seu princípio, até a gente chegar num nível razoável? É uma boa questão, na verdade. Se a gente for abrir esse problema, não só para um consultório médico, mas para a nossa vida de relação no mundo, quanto mais a sociedade fica tecnológica, mais essas interações interpessoais, do toque, do falar, olhar no olho, se perdem. Na medicina também é assim.
Quanto mais tecnológica a medicina fica, quanto mais tomografia, ressonância, aparelho de tudo eu tenho, mais essa interação se perde. A gente fala que esse processo tecnológico, esse avanço tecnológico tira a arte do cuidado, o que é muito ruim. E isso não é só para a saúde. Os celulares, as redes sociais estão aí para mostrar que a nossa vida de relação ela vem se perdendo mesmo. O grande problema é que a gente não tem treinamento de comunicação na academia. As faculdades não têm essa disciplina, tanto na medicina, na nutrição, na enfermagem. Então não é algo discutido, e tudo que não é aprendido, a gente não vê como importante. A gente passa a faculdade inteira estudando capítulos de doenças. Então eu sei tratar a insuficiência renal, eu sei tratar a insuficiência cardíaca, mas eu não sei conversar com o paciente. Então isso precisa mudar, precisa de uma reformulação de base. Enquanto a gente não consegue mudar esses conceitos dentro da faculdade, a gente precisa e tentar modificando no nosso meio profissional de pessoas que já estão atuando, para a gente provocar algum tipo de melhoria. Agora, doutora, como quebrar esse tabu todo, né? Principalmente o médico com o paciente no leito, que às vezes ele não quer se abrir, né? Ele não se comunica, e ele está com uma situação grave, mas ele não quer falar. E aí, o que fazer? Esse processo do médico-paciente é uma construção, na verdade. Você querer que alguém vá se abrir com você, às vezes o paciente não precisa dizer. O rosto dele está dizendo que ele não está bem, que ele está com medo, que ele está com alguma angústia. Então, do mesmo jeito que o profissional se comunica de forma não verbal, o paciente também. Então, muitas vezes, nós que tratamos pacientes oncológicos, por exemplo, quando eles estão numa fase de final de vida, uma queixa que é muito comum para conversar é: eu não estou dormindo bem. Mas por que o senhor não está dormindo bem? O senhor está com medo de falecer à noite e ninguém vê? Então, essas coisas a gente vai trazendo numa construção, não é uma coisa imediata, porque precisa haver empatia, precisa haver respeito, eu preciso conhecer a história do outro, com o que ele trabalhava, o que ele fazia, como que é a família dele, o que ele gostava de fazer, para que eu consiga fazer com que essa situação especificamente não aconteça. E mesmo que com tudo isso ele não queira falar, o silêncio comunica muito. Então a gente precisa respeitar e tentar interferir, agir de formas que não vão agredir a individualidade do paciente. E como essa questão vai ser explicada no simpósio de comunicação na saúde, na próxima quarta-feira, quem é que pode participar? Como é que vai ser dividido o evento? A gente abriu inscrição para qualquer pessoa que tem interesse, na verdade, sobretudo os nossos colegas da área da saúde, da equipe multidisciplinar, que estejam já atuando profissionalmente ou não, estejam na faculdade, estão se formando, criaram algum tipo de interesse em relação a isso, para que a gente vá discutir. E lá no dia, além da relação médico-paciente, que o Dr. Fuzita vai falar, eu vou trazer esses conceitos do processo de comunicação, e a doutora Salve Haddad vai trazer os aspectos jurídicos da comunicação. Então, eu acredito que vai ser um evento bem rico, para a gente discutir bastante esses aspectos e melhorar. Como é que pode ser feita a inscrição, doutor? No Instagram da Sensomed tem um contato telefônico, e nesse contato telefônico tem todas as informações. Inclusive, no evento, a inscrição faz parte uma doação para uma instituição de caridade local, com produtos de higiene pessoal que eles estão precisando. Então, todos são convidados e serão muito bem-vindos a participar. A senhora falou em relação a questões jurídicas? Sim. Questões jurídicas em relação à comunicação. Porque a gente também fala de comunicação, por exemplo, que eu escrevo no prontuário médico. É uma comunicação. Confidencialidade dos dados do paciente, em relação ao diagnóstico, tratamento. Então, até isso está inserido nesse processo de comunicação. E aí a doutora Salve vai trazer para nós essa discussão. Até onde eu posso ir, até onde eu posso falar, o que eu posso escrever. Tá certo, doutora Carolina dos Anjos, oncologista clínica e diretora do Departamento de Cuidados Paliativos da Clínica Sensomed Oncologia, suas considerações finais sobre esse assunto importante, inclusive, desde a chegada do paciente no local de atendimento, né, que é esse processo de comunicação de bem receber. Bom, mais uma vez eu quero agradecer o espaço, falar de comunicação com quem entende de comunicação. Espero que as pessoas que estão ouvindo vão participar do nosso evento, vai ser muito importante, sem dúvida nenhuma, a presença de todos. A gente precisa diminuir essas distâncias que existem.
eu tenho medo de me envolver com o paciente porque ele vai sofrer, às vezes ele vai morrer, mas a gente precisa cuidar. E para cuidar, eu preciso conhecer quem eu estou cuidando. E a comunicação é isso. Como eu vou acessar esse paciente, como eu vou cuidar desse paciente da melhor forma em todos os momentos da doença. A gente precisa tirar o foco da doença e passar a cuidar de pessoas. Então esse é o objetivo, cuidar de pessoas. Espero que vocês participem do evento, os ouvintes que estão aí ligados vão se inscrever. E eu espero todos na quarta-feira na SensoMed Oncologia. Muito obrigada pelo espaço. Jornal Rio Mar em Notícias. A informação a serviço da cidadania. Agora, 5 da tarde, mais 46 minutos. Vamos falando de saúde.